Olá, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje vamos fazer mais um projeto da apostila 3. E para iniciar a pintura, vou usar as cores azul hortênsia e o branco. Guia de cores na descrição do vídeo. Pincel de número 10, vou usar a cor azul hortênsia. Começo aqui só marcando na região das montanhas, que vamos pintar aqui o céu. Então vou fazer um céu bem azulzinho com esse azul hortênsia. E começo aqui só marcando essa região inicialmente. Essa parte é bem tranquila, é só o preenchimento. E você também pode avançar desta forma e fazendo movimentos circulares. Você pode usar uma fita para limitar até onde vai a parte do céu, como uma moldura, ou você também pode fazer da forma que eu irei fazer, dissipando essa tinta com movimentos circulares à medida que vai avançando. Então eu vou avançar até um determinado espaço e depois eu vou dissipar a tinta. Venho agora com o pincel pituar, justamente para facilitar essa dissipação da tinta. Então começa forte e vai ficando fraco à medida que eu vou expandindo. E movimentos circulares. Ficou desta forma. Veja que eu limitei nas duas direções. Com uma fita, ficaria a moldura perfeita. Agora com o pincel de número 8, vou usar o branco. Perceba que eu uso aqui só na pontinha do pincel e venho fazendo pequenas batidinhas para confeccionar aqui essa nuvem. Então venho com pequenas batidinhas, puxando um pouquinho, elevo o pincel suavemente em alguns momentos, pressiono também para deixar algumas regiões mais fortes e outras mais suaves. Desta forma, olha, fica mais forte e também fica mais suave. Você volta com mais branco para detalhar aqui essas nuvens. Temos aqui no canal mais aulas com paisagens também. Lembrando que a apostila 3 ela está à venda, vou deixar o link aqui nos comentários. Essa apostila contém 10 projetos e esse é o projeto de número 9. Estamos quase finalizando já esta apostila, só falta mais um projeto. Perceba, olha, venho aqui com a pontinha do pincel, com a sujeirinha que fica, eu tiro o excesso ali do outro lado da nuvem, então a da frente fica mais forte, a do fundo ali um pouquinho mais suave. E vou repetir aqui, olha, esse passo a passo, só vou mudar a direção. Desta forma, deixando mais suave, bem marcadinho, também com movimentos circulares.
Olha como não segue um padrão, né? Fica até uma nuvem com mais textura também. E vai ficar assim esse céu com essas nuvens, você pode colocar pássaros. E agora vamos para as montanhas. Vou usar o verde pântano, o verde pinheiro, o azul caribe, também vou usar o verde pistache, né? E o verde grama, também com verde oliva. E aí vamos fazendo alguns detalhes. Venho aqui com esse verde pinheiro. Preenchendo algumas áreas. Necessariamente não fica tudo certinho. À medida que eu for completando aqui esse detalhe da montanha, você vai perceber que ela não fica 100% assim, uma pintura tão lisa, mas vamos criando aí toda uma textura para o relevo dessa montanha. Agora com o verde pântano, ainda com o pincel de número 8. Se o risco for muito grande, você pode substituir pelo pincel de número 10 ou número 12. Venho aqui em todo esses cantinhos com esse verde pântano para que a base dessa montanha fique aí um pouco mais forte. E depois vamos acrescentando as demais cores. Movimentos circulares para juntar as cores. Verde pistache. Eu nem lavei o pincel, pode ver que vai se juntando essas cores com os vestígios que fica no pincel, gerando aí uma terceira cor. Então vai ficando desta forma. Então volto com o verde oliva, misturando a brincadeira com esses verdes, né? Verde oliva, verde pinheiro, verde pistache. Volto aqui com um pouco mais do verde pistache para detalhar um pouco mais. Caso essa montanha estivesse mais longe, né, num terceiro plano ainda mais fundo, eu poderia usar o azul caribe, também fazer uma montanha azulada bem distante, bem longe, mas como essas estão próximas, optei por fazer elas verdes, né? Então, porque não estão tão longes assim, na percepção ali da visão junto à casa, junto a essa paisagem também. E vem seguindo o mesmo passo a passo, é que vamos dar características diferentes de regiões, né? Do relevo, então fica seguindo o mesmo passo a passo, porém os detalhes ficam diferentes de uma para a outra.
e faço aqui o balé com essas cores, verde oliva, verde pinheiro, e depois eu volto com o verde pistache para iluminar um pouquinho mais, para trazer ali uma divisão do relevo dessa montanha também. Agora com o verde oliva, movimentos circulares para misturar as cores. Necessariamente não precisa ficar tão certinho, né? Pode ficar um pouco com mais textura também. Verde pistache aqui nesta região da montanha e ali entre a separação entre uma e outra, justamente para não parecer que estão ali fazendo parte uma da outra, mas que são separadas. E com esse verde pistache, olha, em áreas totalmente aleatórias, ele vai se misturar com as demais cores também, que a ideia realmente é essa. Faço aqui o preenchimento porque às vezes a trama do tecido não fica totalmente preenchida e faço essa correção só para que fique bem certinho, não fique falhado. Para a próxima montanha, aqui já venho com o verde pântano, vou seguir o mesmo passo a passo.
Com o verde pistache venho fazendo o relevo dessa montanha, diferente das outras, porém com características semelhantes. E ficaram assim. Agora farei essa parte desses matinhos, árvores, você pode colocar coqueiros, né? E venho com o verde pântano, bem semelhante às montanhas. Eu vou preencher tudo aqui, essa parte com o verde pântano, porque eu quero que outras cores se destaquem. Você irá perceber à medida que eu vou preenchendo, só fiz aqui a separação. Você pode também usar outro tipo de verde, um verde mais forte, talvez aqui um verde pinheiro para fazer essa parte superior, né? Que eu venho aqui com verde pântano. Vou preencher tudo, porém vou substituir o pincel aqui por um de número 12 para preencher mais rápido. Pincel de número 8, verde grama. Uma das formas é usar tinta em apenas um lado do pincel e batidinhas. Você pode usar também o cantinho do pincel e vir fazendo batidinhas para fazer aqui o detalhe dessas folhas. Reforço principalmente nessas laterais e depois eu venho com batidinhas ali se achegando ao centro, batidinhas aleatórias. Aqui da mesma forma, com mais excesso de tinta, batidinhas. Você verá que não é tão difícil e vai perceber que vai dando certo. Olha as batidinhas aleatórias, seguindo ali essa sequência. Segue aqui o passo a passo que vai dar certo, não desista, você irá conseguir.
Veja como tem mais destaque. E esse verde, ele vai trazendo também uma certa claridade aqui dessas folhas. Vai realçando ainda mais essas folhagens. Aqui, agora eu vou usar o pincel no canto, com as batidinhas de canto, na pontinha do pincel. Perceba que às vezes fica folhas menores, trazendo assim um destaque bem sutil, bem suave. Você pode usar um pincel menor também. Batidinhas em algumas áreas aleatórias. Agora, para fazer a vegetação aqui junto à margem do rio, vou usar o verde grama. Faço todo esse preenchimento e junto à margem vou usar o verde pântano. Passo esse verde pântano, que bem certinho, misturando. Feito isso, venho com o verde kiwi, pincel de número 8, seguindo as batidinhas de cantinho aqui do pincel. E já vai ganhando forma toda essa vegetação. Bem aleatório, vai fazendo volume para essa vegetação, faz lembrar até mesmo ao fazer a nuvem, traz uma certa semelhança.
E ficou assim, agora com o marrom e a cor camurça com o pincel de número 2. Caso você não tenha, pode ser um fininho. Cor camurça aqui. Vou fazer troncos aleatórios aqui, galhos, com um pouco do marrom. Vou fazer com marrom e iluminar aqui com o camurça. Você pode escolher a direção, a região que irá colocar esses galhos. Desta forma. Um galho lá ao fundo. Lembramos também que tem um ali em cima do telhado e aqui na lateral que irá ter também. Vou fazer esse mais tortinho aqui. Corrigindo, né? São os troncos das árvores aí. Galhos seriam bem menores, né? Levando em consideração a proporção dos elementos. Pincel de número 0, um fininho que vocês tenham, só para detalhar um pouco mais. Inicialmente eu vou deixar assim. Depois pode colocar flores, frutos. Vai depender também de todo o contexto aí da nossa paisagem. Para fazer esse lago aqui, vou usar o azul hortênsia, refletindo aqui esse céu, e vai preencher todo esse lago. Pincel aqui, ó, de número 14, para fazer o preenchimento mais rápido. 14 ou 16 dá certinho o preenchimento. Ficou assim, com verde grama. Passo aqui rente à margem do rio e eu vou puxar para baixo depois, projetando um reflexo também dessa vegetação. E agora, puxando para baixo, desta forma. Com o verde pântano,
rente à margem também e puxando para baixo. Pincel de número 12, com branco em apenas um lado do pincel, vou riscar aqui, rente essa margem. Caso você tenha dificuldade, pode usar o pincel de número 0, um fininho, só para fazer esse detalhe. Pincel de número 0, um fininho que vocês tenham, e tracinhos aqui horizontais. Alguns maiores, outros menores, outros apenas um risquinho. Vai avançando desta forma. Vem seguindo desta forma aqui, fazendo esses tracinhos. Veja que é bem tranquilo. Se você tiver receio, faça a pintura, espera secar e volta depois. Caso você fique com receio de borrar a pintura, então você pode fazer por etapas em vez de fazer de uma vez.
Ficou assim. Agora com o pincel limpo, vou passar só para tirar um pouco desse excesso e vai ficar um traço mais suave, bem mais leve. Não tão marcado com branco. Pincel de número 2, cor marrom, tiro o excesso aqui na bandejinha. Só para fazer aqui o reflexo desse tronco bem suave. Você pode fazer isso aqui antes de fazer os risquinhos brancos. É que eu só quis acrescentar esse detalhe a mais também. E tirei o excesso na bandejinha para que fique bem assim suave, bem suave mesmo. Pincel de número 8 para a vegetação aqui próximo à casa, verde oliva. Faço todo esse preenchimento e junto à base ali dessa vegetação vou usar o verde pântano, como estou fazendo agora. Mistura com movimentos circulares. Verde pistache na ponta do pincel, lateral, batidinhas. E vamos fazer aqui essa vegetação. Muitas batidinhas. Justamente nessa região onde está o verde pântano, ele ainda vai ter mais destaque. Olha como que fica. Realça ainda mais esse verde pistache e cria volume para essa vegetação. Para essa parte do rio, com o azul hortênsia, vou preencher completamente toda essa região. Use um pincel maior para que seja rápido, caso o seu risco esteja grande, né? E vou avançar até a limitação ali embaixo. Vou escolher o método de dissipar a tinta, que vai ficando mais fraca à medida que se expande. Mas, lembrando, você pode usar uma fita para que fique exatamente certinho, ou uma fita, ou até mesmo uma régua.
Olha como ficou. Com uma bandejinha, vou usar a cor azul Caribe para fazer uma sombra justamente aqui na região da ponte. Também não vai ser muito forte. Vamos fazer um pouco do reflexo dessa ponte depois. Verde pântano, junto a essa vegetação que está ao lado da ponte. E já vou aproveitar aqui e puxar para baixo esses tons com verde pântano para trazer ali para a margem o reflexo aí desse verde pântano. E na parte superior ali com verde oliva, e vou seguir o mesmo passo a passo da vegetação anterior. Venho puxando para baixo para trazer a cor do verde oliva junto a essas demais cores. E vou seguindo aqui com batidinhas novamente.
e vai ganhando forma. Não precisa ter medo, isso é bem tranquilo. Se não gostar, você consegue fazer a correção tranquilamente depois. Faço alguns traços. Aproveito aqui um pouco da sujeirinha do pincel e vou só esverdear ali junto à margem. Pincel de número 0, aquele fininho, só para detalhar agora. Traços horizontais, alguns maiores, outros menores. Um pincel limpo só para suavizar essas marcações. E por hoje é só. Para a próxima aula já vamos pintar a parte da casa, também a ponte. Tem uma árvore ali junto à casa. Pode colocar pássaros, acrescentar flores. Tudo isso vai ser analisado à medida que formos finalizando o projeto.
Lembrando, esse é um projeto da Apostila 3, está à venda. Aqui eu deixei bem dissipado ali na parte de baixo. Espero que tenham gostado dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também, ajude esta família a crescer. Aproveite para comprar a apostila 3, vou deixar o link nos comentários. Que vocês façam pinturas lindas e maravilhosas. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!